Olá a todos, meu nome é Jorge Vinícius Quevedo da Cruz, sou doutorando em História da Universidade Federal de Santa Maria e nessa comunicação vou apresentar o trabalho intitulado Do Moderno Espiritualismo ao Espiritismo. O objetivo desta comunicação é apresentar o contexto histórico de formação do moderno espiritualismo nos Estados Unidos, no século XIX, e sua relação com o espiritismo na França e no Brasil. O espiritualismo teve uma grande repercussão no continente europeu, chamando a atenção não apenas de religiosos, mas de intelectuais que buscavam compreender o fenômeno à luz da ciência. Dessa forma, coube ao educador francês Hippolyte Rivail constituir o que se chamou de codificação do espiritismo. Assumindo assim o pseudônimo de Allan Kardec, Rivail publicou diversas obras e buscou diferenciar a nova doutrina dos eventos ocorridos no território norte-americano. Contudo, seria no Brasil que o espiritismo teria seu maior número de adeptos, constituindo um movimento organizado com grande repercussão na imprensa e formando líderes religiosos a nível nacional, como foi o caso do médium Francisco Cândido Xavier. Os espiritualistas costumam dizer que a explosão do movimento teria acontecido a partir de 1848, mais precisamente em um vilarejo chamado Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Nessa localidade teria se estabelecido a família Fox, que é composta pelo casal John David Fox e sua esposa Margaret Smith Fox. O casal teria chegado à comunidade acompanhado de suas duas filhas mais novas, que eram conhecidas como Maggie, com então 14 anos de idade, e Kate, com então 11 anos de idade. Em 1848, então Maggie e Kate começaram a ouvir pancadas em sua casa e supostamente julgaram que aqueles sons estranhos vinham de espíritos. O fato é que as meninas, ao acreditarem estarem sob a presença de espíritos, iniciaram uma conversação através de um código de batidas e perguntas em resposta aos ruídos escutados. Logo, essa notícia acabaria se espalhando pela comunidade e vizinhos foram inclusive chamados para testemunhar o ocorrido. Então, em pouco tempo, o episódio repercutiu além dos limites daquela região, que apareceram muitas pessoas que se diziam poder intermediar mensagens com os espíritos. Logo, isso tornou-se um movimento de grandes proporções. Então, em diversas regiões do país, começou a organizar-se reuniões públicas que chegaram a atrair um grande público. E não demoraria muito que este fenômeno atravessasse o Atlântico e chegasse ao continente europeu. Nos Estados Unidos, podemos dizer que o moderno espiritualismo não teve uma organização ou a criação de uma igreja nacional, pelo menos até 1893, com a fundação da Associação Nacional de Igrejas Espiritualistas. No entanto, embora o surgimento ou a tentativa de organizar o movimento através de igrejas, não existiu naquele momento uma forte ortodoxia sobre os espiritualistas, ou seja, isso daria a seus adeptos um lastro largo de visões sobre suas próprias crenças. Já no continente europeu, os acontecimentos de Hydesville começaram a ser noticiados pelos jornais e alcançaria o interesse, sobretudo, de uma classe média letrada, como foi o caso do educador francês Hippolyte Rivail, que assumiria o pseudônimo de Allan Kardec. Nesse contexto, Kardec acabaria constituindo o que nós conhecemos por Espiritismo, e também tendo publicado diversas obras, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. É importante ressaltar que a principal semelhança entre o moderno espiritualismo
e o espiritismo seria de fato a possibilidade de comunicação em vida, intermediado por pessoas que detêm um dom mediúnico. Então podemos dizer que o espiritismo é uma derivação do moderno espiritualismo. A própria palavra espiritismo teria sido um neologismo criado por Kardec, pois entendia que era preciso distinguir a doutrina espírita do vocábulo espiritualismo, visto que esse último seria apenas uma ideia de oposição ao materialismo, ou seja, alguém que acredita em algo além da matéria. Sendo assim, podemos compreender que todo espírita, ou seja, adeptos do espiritismo, era espiritualista, mas nem todo espiritualista era espírita. Além disso, podemos dizer que o espiritualismo, em geral, ficaria restrito a países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, entre outros. E com o tempo, com algumas exceções, se constituiria através de igrejas espiritualistas, em semelhança a muitas igrejas protestantes que possuíam pastores e cultos cerimoniais. Em contrapartida, o espiritismo teve maior difusão na França e, sobretudo, alcançaria no Brasil seu maior número de adeptos, constituindo um campo religioso que perdura até os dias atuais. O fenômeno das mesas girantes, que reuniam multidões nos salões europeus, sobretudo na França, não tardaria a chegar no Brasil. Em 1853, por exemplo, 3 periódicos teriam anunciado a novidade: o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, o Diário de Pernambuco de Recife e o Cearense de Fortaleza. Nesse contexto, podemos dizer que a inserção do espiritismo no Brasil teve no Rio de Janeiro uma boa receptividade, haja vista uma influência francesa, sobretudo de imigrantes letrados e com um certo prestígio econômico e social. Sendo assim, as primeiras publicações teriam sido datadas de 1860, compostas pelo imigrante francês Casimir Thou. Se no Rio de Janeiro as discussões em torno do espiritismo, em geral, limitaram-se a uma roda de intelectuais, teria sido na Bahia, onde buscou-se aproximar a doutrina espírita da sociedade brasileira. Sendo assim, esse processo teria se iniciado com o jornalista baiano Luiz Olímpio Teles de Menezes, que era um intelectual afeito às ideias de Kardec e que, inclusive, teria frequentado diversos círculos espíritas franceses no Rio de Janeiro. Nesse âmbito, Menezes fundaria a primeira agremiação espírita, o Grupo Familiar do Espiritismo, de 1865, e o primeiro periódico da doutrina, o Eco do Além-Túmulo, de 1869. Entre o final do século XIX e início do século XX, o espiritismo no Brasil difundiu-se principalmente através de periódicos, grupos e agremiações. Qual seria esse objetivo? Promover debates e reuniões entre seus adeptos. E isso foi muito importante naquele contexto. Ou seja, o momento de organização de instituições agremiadoras, foi possível fundar a Federação Espírita Brasileira em 1884. A partir desse momento, então, o movimento espírita buscou criar estratégias de inserção na sociedade brasileira, frente a disputas no campo religioso, médico e jurídico, e muitas vezes entre os próprios espíritas. Logo, a resposta seria legitimar-se enquanto religião. Para isso, buscou-se implementar normativas de funcionamento e a possibilidade de filiações por todo o país. Além disso, buscou-se separar a doutrina do que era considerado falso espiritismo, e para alguns também seria possível aproximar-se do catolicismo através da ideia de caridade. Foram nesse âmbito que
surgiu um dos grandes expoentes do espiritismo no Brasil naquele momento, chamado Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que buscou fomentar o movimento a partir de sua esfera religiosa, sendo assim, colocando a doutrina dentro de uma perspectiva cristã. E isso seria fundamental para o contexto brasileiro, da sua pluralidade religiosa. Logo, o apego e a necessidade da religião de uma população fortemente religiosa, mas, sobretudo, com muitos problemas sociais. O espiritismo acabou aparecendo como mais uma opção de religião consoladora. A partir da década de 1940, a difusão do espiritismo no Brasil teve, até então, o seu maior expoente, Francisco Cândido Xavier, ou também popularmente conhecido como Chico Xavier. Enquanto médium, Xavier notabilizou-se pela sua escrita psicográfica, ou seja, ele materializou muito de seus discursos através de um espírito. Sendo assim, muitas de suas obras foram atribuídas, por exemplo, ao espírito Emmanuel, considerado o seu mentor espiritual ao longo de sua vida, além de André Luiz, que é outro espírito que frequentemente aparecia em seus textos. Bom, é importante dizer que, durante toda a sua vida, Xavier produziu diversos gêneros discursivos, aproximadamente 412 textos psicografados, além de inúmeras mensagens que eram dirigidas pelos mortos aos seus familiares. Dado o seu poder de representatividade e, sobretudo, seu carisma, muitos brasileiros acabaram atribuindo Chico Xavier a imagem de santo popular, e que, em outras palavras, um santo fora da Igreja Católica. E embora o Espiritismo não reconheça a existência de santos, por exemplo, no Brasil, haja vista a sua complexidade do seu campo religioso, isto é aceito por muitos, seja espírita ou seja católico. Bom, em síntese, podemos dizer que o espiritualismo teve um grande impacto nos Estados Unidos entre o final do século XIX e início do século XX. Dessa forma, o espiritualismo surgiu como um novo tipo de conforto espiritual, dado o seu poder de representação no campo religioso. Assim, na França, Allan Kardec colocaria o espiritualismo em um processo de transformação, ou seja, codificando aquilo que denominou-se espiritismo. No entanto, seria no Brasil que o espiritismo alcançaria o seu maior poder de representação, enquanto movimento e também enquanto religião, através de periódicos, agremiações e da fundação de uma federação nacional. Isso possibilitou o surgimento de grandes líderes religiosos que, através do seu trabalho religioso, ajudaram a consolidar o espiritismo na sociedade brasileira. Bom, então este foi o meu trabalho e eu agradeço a todos.